O rei Offa de Mercia é considerado um dos reis anglo-saxões mais poderosos que já viveram, se autodenominando como o primeiro rei dos ingleses. Após uma série de batalhas e manobras políticas magistrais, o rei Offa se tornaria o homem mais poderoso da Grã-Bretanha, embora não tenhamos relatos em primeira mão de seu reinado, apenas vestígios de sua glória passada. O que resta são pistas de sua grandeza, como a Vala de Offa, que foi a construção de um grande muro de terra e vala, ou dique, que foi descrito como se estendendo de mar a mar. O trabalho exigiu milhares de homens, e cada seção parece ter sido construída por pessoas de um distrito diferente. É considerado uma das maiores construções na história da Inglaterra anglo-saxônica, refletindo seu alcance de poder, riqueza e vastos recursos. Historiadores muitas vezes negligenciam Offa devido à falta de material-fonte sobre seu reinado. Uma fonte-chave para este período é a Crônica Anglo-Saxônica. No entanto, a crônica era uma produção de West Saxons e às vezes é considerada tendenciosa a favor de Wessex, portanto, pode não transmitir precisamente a extensão do poder alcançado por Offa, um merciano, mas eu acredito que ele seja um dos maiores governantes anglo-saxões. Esta é a sua história esquecida. Offa é um dos reis mencionados na crônica anglo-saxônica como descendente do deus Woden, uma reivindicação ancestral comum entre as casas reais, mesmo que nessa época todos os reis anglo-saxões fossem cristãos na fé. Ele nasceu por volta de 730. Ele era filho de Thingthry, um nobre menor, e um parente distante do então rei merciano reinante, a Ethelbald. Ethelbald havia revivido as fortunas de Mercia, restaurando seu antigo esplendor de uma maneira que lembrava o poderoso rei Pender. Seu reinado, que durou dos anos 716 a 757, trouxe força e prestígio ao reino. No entanto, seu fim foi brutal. Segundo a história dos ingleses de Bede, a Ethelwald foi traiçoeiramente assassinado à noite por seus próprios guarda-costas, por motivos desconhecidos. Após esse regicídio, um homem chamado Bjorn Red assumiu o trono. No entanto, seu reinado foi breve e tirânico. De acordo com Bede, Offa, tendo posto Bjorn Red em fuga, procurou ganhar o reino dos mercianos através de derramamento de sangue. Isso sugere fortemente que Offa desafiou Bjorn Red em batalha, derrotou suas forças e o forçou ao exílio. Embora Offa não fosse filho de um rei, ele vinha da linha real dos Islingas, uma dinastia que traçava suas origens a Aesil, o lendário fundador de Mercia, dito ter liderado seu povo através do Mar do Norte para a Grã-Bretanha por volta do ano 515 durante a Grande Migração Anglo-Saxônica. Essa nobre linhagem proporcionou a Offa uma reivindicação legítima ao trono de Mercia, que ele garantiu no ano 758. Uma vez coroado, Offa enfrentou a assustadora tarefa de consolidar seu reinado e legitimar sua autoridade em um reino recém-estabelecido. Os primeiros anos de seu reinado são pouco conhecidos. O historiador Frank Stanton observa: nenhum registro merciano sobreviveu deste período. No ano de 664, o contorno de seu reinado se torna mais claro. Offa estava moldando um reino pela espada, determinado a unir e comandar com força e previsão. Assim que Offa ascendeu ao trono de Mércia, seus olhos estavam voltados para a expansão. Seu olhar rapidamente se voltou para o sul, para o reino de Kent, e pelo ano de 765, Offa parece ter começado a afirmar autoridade direta sobre a região, evidenciado por uma série de cartas que ele emitiu ou confirmou em Kent. Apesar de ter perdido o controle do reino nos anos 770, quando Aelmund se tornou rei, Offa o recuperou em 785. Aelmund provavelmente foi morto ou exilado, e seu filho, o futuro rei Egbert de Wessex, foi forçado a fugir para o exílio. Sussex, por muito tempo governado por reis menores, também acabou caindo sob o domínio de Offa.
Nos primeiros 13 anos de seu reinado, Offa confirmou cartas em Sussex Ocidental e Central. No ano de 771, ele subjugou Sussex Oriental através de ação militar, efetivamente trazendo todo o reino sob seu controle. Cartas do ano de 772 revelam sua autoridade completa sobre a região, com seus antigos reis reduzidos ao status de ancião. Seu senhorio sobre os outros reinos menores é menos completamente registrado, mas a essa altura, a misericórdia e a supremacia estavam se expandindo constantemente. East Anglia deu a Offa mais uma chance de dominar. A linha real do reino dos Wulfingers, descendente do lendário rei Wulfa e há muito considerada a casa governante, chegou ao fim no ano de 749, com a morte do rei Elfwald. Com a linhagem Wulfinger extinta, Offa viu uma chance de afirmar controle. Um jovem nobre chamado Ethelbert ascendeu ao trono depois disso, mas seu reinado terminaria em tragédia. De acordo com a crônica anglo-saxônica, Offa mandou executar o rei Ethelbert da East Anglia. Offa, rei dos Mercianos, ordenou que a cabeça do rei Ethelbert fosse decapitada. A história de sua morte se tornou uma lenda. Por volta do ano 1080, o Passio Santi Ethelbert registra a história de um jovem rei virtuoso e temente a Deus, eleito por sua sabedoria e graça. Pressionado a se casar com Eber, filha de Offa, Ethelbert viajou para a Mércia contra os presságios de sua mãe. No final, disse que a rainha Sintrit, esposa de Offa, envenenou a mente de seu marido com suspeita e engano, levando finalmente ao assassinato e decapitação de Ethelbert. Seja essas histórias fato ou ficção moralizada, Offa, no entanto, reivindicou East Anglia como parte de seu domínio, estendendo sua autoridade sobre mais um reino. Ao sul, o reino de Wessex era governado pelo rei Cinwulf, um descendente direto masculino de Cerdic, o líder lendário da migração anglo-saxã e o monarca fundador de Wessex. Durante grande parte do reinado de Offa, Cinwulf resistiu à supremacia merciana, mantendo a independência de seu reino. As tensões entre os dois reis eventualmente se transformaram em conflito aberto. No ano de 779, a Batalha de Bensington foi travada. Embora pouco se saiba sobre a batalha em si, o resultado é claro: Offa emergiu vitorioso. Apesar de sua derrota, não há indicação de que Cinwulf se tornou subordinado a Offa depois disso. No entanto, o reinado de Cinwulf chegou a um fim súbito e violento no ano de 786, quando ele foi emboscado e morto durante uma briga dinástica, supostamente na casa de sua amante. A morte de Cinwulf criou um vácuo de poder em Wessex, que Offa explorou rapidamente. Ele deu seu apoio a Beorhtric, um rival ao trono cujo principal oponente era Egbert, avô do futuro rei Alfredo o Grande. Para garantir essa aliança, Offa deu sua filha Edbert em casamento para Beorhtric. Apoiado pela misericórdia e poder, Beorhtric derrotou Egbert, forçando-o ao exílio na corte de Carlos Magno. Ao fazer isso, Beorhtric tornou-se um rei cliente, governando Wessex sob a sombra e proteção de Offa. Ao norte, no reino de Nortúmbria, Ethelred I detinha a coroa. No ano de 792, ele se casou com Ethelred, outra filha de Offa, tornando-se assim o genro do rei merciano. Embora não haja evidências diretas de que Nortúmbria já esteve sob domínio merciano, o casamento de Ethelred com a família de Offa sugere um laço de aliança, se não subjugação. Notavelmente, após a morte de Offa, Ethelred foi assassinado por um grupo de nobres nortumbrianos, um fato que sugere sua dependência da proteção de Offa e a fragilidade de seu governo sem ela. Por esses atos através de guerra, diplomacia e casamentos estratégicos, Offa estendeu sua influência por toda a Inglaterra. De Kent e East Anglia a Wessex, e possivelmente até Northumbria, ele impôs sua autoridade sobre quase todos os reinos anglo-saxões. Em suas cartas reais,
Offa se intitulava não apenas como o rei dos mercianos, mas também como o rei dos ingleses e dos povos ao seu redor. Esses títulos superavam meras reivindicações pomposas. Eles refletiam sua ambição de longo alcance e a realidade de um rei que, através da conquista e astúcia, havia unido grande parte da Inglaterra sob o domínio merciano. O relacionamento entre Mércia e os reinos galeses vizinhos, no século VIII, foi definido por tensão, escaramuças de fronteira e guerras recorrentes. Os galeses lançavam frequentes invasões nas terras mercianas, ameaçando assentamentos, perturbando a agricultura e as rotas de comércio. Essas incursões constantes exigiam uma resposta forte e duradoura. O rei Offa, determinado a proteger sua fronteira ocidental e afirmar a dominação, travou várias campanhas militares contra os galeses, com expedições registradas nos anos 778, 784 e 796. No entanto, não foi apenas através da guerra que Offa procurou garantir seu reino. Em resposta a essas ameaças constantes, Offa ordenou a construção de uma das obras defensivas mais ambiciosas da Grã-Bretanha medieval, a Dique de Offa. Este vasto trabalho de terraplanagem se estenderia ao longo da fronteira entre Mércia e o reino galês. Sua presença dificultou cada vez mais a penetração dos invasores galeses nas terras de Mercia sem detecção. A conclusão do Dique de Offa foi um marco decisivo. Com suas fronteiras ocidentais mais seguras, Offa estava livre para se concentrar na consolidação interna de Mercia, na expansão de sua influência sobre outros reinos anglo-saxões e na promoção do comércio e instabilidade econômica. O próprio dique, vasto e duradouro, é amplamente considerado a construção mais significativa realizada pelos povos pré-alfabetizados da Grã-Bretanha, refletindo a autoridade, os recursos e a visão de longo alcance de Offa. Após a anexação de Kent por Offa, no ano 785, ele ganhou acesso à prestigiosa Casa da Moeda em Canterbury. Isso permitiu que ele realizasse grandes reformas na moeda, tornando-se o primeiro rei merciano a emitir moedas com seu próprio nome, uma clara afirmação de poder real e controle econômico. Entre as moedas cunhadas durante seu reinado, uma se destaca por sua singularidade, uma moeda cunhada em nome da rainha Sintrit, esposa de Offa. Ela permanece como a única mulher anglo-saxã a ter sido homenageada dessa maneira durante o governo de seu marido, um reflexo de sua proeminência e do excepcional respeito de Offa por ela. Outro artefato notável do reinado de Offa é o seu dinar de ouro, uma moeda modelada diretamente em uma emitida pelo califa Abbasid al-Mansur. Um lado traz a inscrição latina Offa Rex ou Rei Offa, enquanto o outro apresenta uma representação invertida da frase árabe "Não há Deus senão Alá sozinho". A inclusão do texto islâmico, claramente mal compreendido pelo monetário que o copiou, provavelmente reflete uma tentativa de facilitar o comércio com o mundo islâmico, particularmente a Espanha islâmica. Esta moeda, rara e simbolicamente rica, destaca a visão internacional de Offa e suas ambições de se envolver nas amplas redes econômicas do mundo medieval. O amanhecer da era viking é tradicionalmente marcado pelo brutal ataque ao mosteiro em Lindisfarne, no ano de 793. No entanto, o primeiro encontro registrado entre os ingleses e os navegadores nórdicos antecede esse evento e ocorreu durante o reinado do rei Offa de Mercia. De acordo com a crônica anglo-saxônica, no ano de 787, está escrito: primeiro vieram 3 navios de nórdicos de Hordaland. O Reeve local cavalgou para encontrá-los com a intenção de escoltá-los até a cidade do rei, pois ele não sabia quem eles eram, e lá eles o mataram. Esses foram os primeiros navios de homens dinamarqueses a buscar a terra da nação inglesa. Este breve, mas violento encontro marcou a chegada ameaçadora de uma nova e aterrorizante força nas costas da Inglaterra. Mais evidências de que Offa estava ciente desse perigo crescente aparecem em uma carta real datada de 1792. Nela,
Offa emite instruções para preparar Kent para a defesa contra pagãos marítimos com navios errantes. Esta referência provavelmente se refere aos primeiros invasores vikings e sugere que ataques costeiros esporádicos já haviam começado e que Offa estava entre os primeiros líderes a reconhecer a ameaça emergente. Suas ações ao reforçar as defesas de Kent revelam não apenas prudência estratégica, mas também os primeiros sinais de uma resposta nacional ao que se tornaria uma luta de séculos contra as incursões vikings. Offa, sempre o rei vigilante, já estava tomando medidas para proteger seu reino contra uma tempestade que se formava nos mares do norte. O rei Offa de Mércia morreria no ano de 796, com aproximadamente 56 anos de idade. Sua morte marcou o fim de um reinado extraordinário, esculpido em sangue, coroado em glória e destinado a moldar o curso da história inglesa. Embora tenha sido sucedido por seu filho Ecgfrith, o reinado do jovem rei foi efêmero, durando apenas 141 dias antes de sua morte prematura. Com a queda de Ecgfrith, a linhagem de Offa chegou a um fim repentino. O erudito nortúmbrio Alcuin, escrevendo da corte de Carlos Magno, reconheceu a determinação incansável de Offa para garantir a sucessão de seu filho. No entanto, em sua reflexão sombria, ele insinuou um acerto de contas divino, escrevendo: Ecgfrith não morreu por seus próprios pecados, mas a vingança pelo sangue que seu pai derramou para garantir o reino alcançou o sol. Offa não hesitou em eliminar rivais para garantir seu legado, um legado que ele procurou passar a todo custo. Historiadores modernos como Simon Keynes descreveram Offa como um homem movido por pura ambição, ao invés de uma visão unificadora. No entanto, reduzir seu legado a uma mera fome de poder é ignorar a magnitude colossal de suas conquistas. Os anais que sobrevivem, principalmente a crônica anglo-saxônica, um relato de West Saxon, falham em capturar toda a grandeza de Offa. O silêncio deles não fala sobre sua insignificância, mas sobre o apagamento deliberado de um rei merciano, cujo poder já eclipsou todos os rivais. Offa não era apenas um governante regional, ele era um rei dos reis. Suas cartas reais testemunharam um soberano que se intitulava como o Rei dos Ingleses e o Rei de Mercia e dos povos circundantes. E quem duvidaria da veracidade desses títulos? Ele governou de mar a mar, construindo o poderoso dique de Offa, uma fronteira monumental que permanece até hoje como um símbolo de sua autoridade e visão. Curiosamente, Offa nunca foi chamado de Bretwalder, um termo do antigo inglês que significa o governante da Grã-Bretanha, um título posteriormente concedido a Egbert de Wessex, cujo poder empalidecia em comparação. Esta omissão também é reveladora, reflete o viés sutil dos escribas de West Saxon, que escolheram elevar os seus próprios e deixar a misericórdia e a grandeza nas sombras da história. Porém, vislumbres de sua grandeza são vistos ao longo da história. Ethelstan Etelin, um príncipe guerreiro e o filho mais velho de Ethelred, o despreparado que mais tarde se tornou rei da Inglaterra, guardaria a espada de Offa como sua posse mais preciosa, refletindo a reputação de Offa e as histórias sobre ele que sobreviveram até o século XI. Então, talvez, Offa tenha sido à sua maneira o primeiro verdadeiro rei da Inglaterra, muito antes de Ethelstan de Wessex, que foi o primeiro rei oficial da Inglaterra. Assim, a história de Offa, ofuscada por cronistas rivais, merece ser lembrada não como uma nota de rodapé, mas como o prelúdio para a monarquia da Inglaterra. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros, a sua contribuição é valiosa para a continuação do canal e eu aprecio todos vocês imensamente. Um agradecimento especial a John Seitz. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos na próxima semana para outro perfil histórico.